Então vamos ver, ó. Bom, eu entrei aqui na Associação de Capoeira Mestre Pimba com a idade de aproximadamente 10 anos de idade. Eu nasci no dia 4 de setembro de 1964, aqui no Pelourinho, e fui contagiado pelo processo da capoeira numa roda da rua, onde estava lá o Cecílio de Jesus Calheiros, conhecido como Vermelho como Céu. E depois de um tempo, isso aí eu me interessei em querer aprender a capoeira, mas ainda não tinha conhecimento sobre os estilos de capoeira, né? E quando eu entrei aqui, foi para mim uma surpresa, porque eu vinha passar a conhecer o estilo da capoeira regional através do mestre Vermelho 27, que eu ensino no mestre Pimba, onde ele fazia justamente tentava, mostrar todos os ensinamentos que ele aprendeu com o mestre Pimba. Mesmo porque a gente sabe muito bem que o mestre Pimba não trabalhou com um objetivo real de formar um mestre, como hoje todos nós trabalhamos. A gente pega o cara do início, nós temos aula de tudo, uma sequência de tudo. Naquela época não existia. O aluno que tinha mais interesse em querer, ele ia buscar, mas não existia assim as coisas determinadas, assim o mestre Vermelho conta pra gente. Tanto é que muitas coisas ele teve que aprender sozinho, mas não tinha. Por exemplo, você chegava aqui na aula do mestre, hoje é aula só para tocar. Ele falou que isso não tinha na época dele. Então, hoje é aula só para cantar capoeira. Ele falou que isso não tinha. Hoje é aula só para tocar. Ninguém vai jogar capoeira aqui. Só para tocar. Aprender a tocar. Aprender a cantar. Na época dele isso não existia. Os alunos que tinham interesse queriam buscar esses conhecimentos. Mas não existia esse plano e objetivo com a aula. Existia justamente a parte da sequência do mestre Pimba, onde todos os alunos e todo mundo aprendia essa base da sequência. Isso que era importante dentro do processo da regional. Mas eu fui, vamos dizer assim, agraciado, felicitado com vários outros mestres que deu aula aqui, e que eu acabei me apaixonando não só por regional, me apaixonando também por capoeira, sabe? Sem essa coisa de um berimbau e 2 pandeiros. Me apaixonei por capoeira também. Então, a minha concepção na época, eu queria também jogar em outras rodas, com outros capoeiristas jogando, que tinha outros estilos, que tinha outra forma. Então, para mim, aquilo ali me satisfazia muito. Agora, tinha outras pessoas que não queriam fazer esse tipo de mistura. Entendeu? Mistura que eu digo assim, não é mistura na roda. Porque se você vai jogar numa roda que é um berimbau e 2 pandeiros, você tem que saber o fundamento do berimbau e 2 pandeiros para você jogar. Agora, se o mestre da roda de um berimbau e 2 pandeiros lhe convidou para jogar, você vai jogar a sua capoeira. Você vai jogar o que você aprendeu, a sua forma de jogar. Está entendendo? Ele e os outros que tem que entender como é que você está jogando. Então, a adaptação é um pouco diferente do processo. Por quê? Porque o mestre convidou para você jogar. Então, o mestre tem uma certa confiança que você aproxime na roda dele para você jogar. Entendeu? Na época começou a surgir as outras dúvidas, as outras críticas, as outras coisas, Ou a roda de berimbau 2 pandeiros é uma roda que é um pouco mais difícil para jogar e tudo e tal. Cada um começou a ter a sua visão e a sua bateria, a sua forma de jogar capoeira, sem fazer uma certa crítica para A, uma certa crítica para B. Eu acho que a capoeira, você tem espaço para todo mundo, você tem espaço para qualquer capoeira. Se você desenvolver, mas você vai desenvolvendo a sua forma de você jogar e de você trabalhar, você desenvolve. Não tem essa que você sabe, que você não sabe, não deixa de saber. E é assim, se o cara acha que ele tem que intitular a capoeira dele como regional, mas ainda ele não tem o fundamento da regional, e ele acha que também ele está jogando uma capoeira, quem sou eu de criticar, fazer uma crítica? Não, eu vou deixar, eu vou me jogar, eu vou tentar aperfeiçoar as movimentações de cada um.
professor diz, você está errado, isso aí está errado, isso aí está errado. Não. Eu acho que o objetivo não é esse de cada um capoeira, porque o nome principal é capoeira, independente de Angola, regional, tradicional, contemporânea, né? Estilo, capoeira estilizada, que na época existia, né? O mestre Carlos Sena, que também adotou esse nome, uma capoeira estilizada, diferente do estilo da capoeira regional. Mas é assim, acho que o mundo da capoeira você tem que procurar fazer a sua roda, com a sua energia, buscar a sua vivência de capoeira e você convidar para a sua casa quem você achar que realmente merece estar próximo de você. Isso aí é um pouco da minha história, assim, uma forma assim que eu acredito no capoeira. Para aquela época, houve também uma mudança. Houve uma mudança em relação àquela época. Para hoje, também está tendo uma mudança. A gente está vendo aí o MMA, esporte, aquele imediatismo, né? Aquela violência, né? E para alguns esportistas, isso está se perdendo. E de alguma forma, essa troca que a gente está vendo fora está trazendo para dentro do esporte, que é a violência, né? E está se perdendo a essência. A essência, o brilho, que eu acredito que isso é uma temporada e vai mudar. Assim como veio assim de uma forma explosiva, ela também vai acabar e vamos buscar dentro a base, né? A base a estrutura do esporte. Mas eu também sinto assim que, infelizmente, a gente não vê essa valorização dentro dos outros esportes, e principalmente a capoeira, que a capoeira é de resistência, tem suas crenças negativas, mas tem muita coisa de bonito, como o senhor citou, em relação à filosofia. Ela é aberta, ela disciplina, ela mostra dança, mostra expressão, e isso hoje se torna assim escondido. O que é que tem a capoeira de bonito? Não é mostrado. Tanto que quando o senhor cita, poxa, como foi que eu me apaixonei pela capoeira? Eu fui vendo ali na roda, né? E hoje as pessoas se interessam, até quer fazer, mas quando vê aquela forma de violência, se esconde e diz, não dá para mim. O que eu estou querendo colocar para vocês também, uma forma assim de, vamos dizer assim, conscientização de cada mestre de capoeira. Começa da base. Cada mestre de capoeira é que ele tem que ter um processo de conscientização. Se ele deixar que a capoeira dele sofra uma transformação, uma influência real, direta, de outras lutas, né, vindo das outras artes marciais, é importante que ele primeiro faça toda uma estrutura, né, de vida e do que ele realmente vai querer para a base dele. Mas ainda lá atrás, no passado real, tá entendendo? Ainda assim, em papo com o mestre Vermelho, você tá entendendo? Conversava bastante com ele algumas situações, né? É evidente que a gente sabe muito bem que alguns movimentos, né, que até o próprio mestre Lima utilizava, tá entendendo? Que alguns movimentos era advindo também de outras lutas, tá entendendo? Esse movimento aqui, ó, dava um balão, né? O balão segurava, a cintura desprezada, o cara caía, vinha para a cabeçada, o cara baixava, descia com ele e jogava ele lá embaixo, ó. Jogava ele lá embaixo. O que a gente tem que botar na nossa cabeça é assim, né? Os golpes da capoeira que eram os golpes que eram utilizados nos cursos de especialização, ou seja, um curso à parte, diferenciado para os alunos mais graduados, que isso tem que começar a ser feito também, como os mestres devem estar fazendo. Vocês fazer uma separação. Está entendendo? Não, o treinamento é especial para os alunos graduados. Os alunos mais novos não têm que participar desse tipo de treinamento. Então você diferencia do seu trabalho. Você vai selecionar alguns alunos para uma determinada competição. Agora, que esses alunos fiquem cientes que esses determinados movimentos é para determinadas situações. Numa rua, numa competição, e
cada vez mais que você colocar ele dentro do processo da base da estrutura, você vai modificar ela. Porque martelo, antigamente, se dava justamente assim. Depois foi aperfeiçoando. E agora os caras já estão fazendo low kick. Passando direto, tal do low kick aí como eles estão fazendo. Entendeu? Então tudo a gente tem que fazer uma estrutura para que a gente não fragmente demais a base. A nossa base, né, pelo menos aqui, se eu estou fazendo um berimbau 2 pandeiros, é linha de cintura. É a minha linha aqui, ó. Levantou. Você vai jogar comigo aqui, ó. É isso aqui. Porque hoje não deu para jogar. Ontem também não deu para jogar com vocês. Regional. Tem que fazer essa apresentação para turista para a gente manter essa casa. Mas você tem um aluguel aqui de R$1.400, só o aluguel que a gente paga à igreja católica. Então a gente precisa manter a casa com alguma coisa. Né? E o turista só volta se ele for impressionado. É igual o Estado. O Estado só faz alguma coisa contra você se alguém provocar o Estado. Se a população provocar o Estado, aí o Estado vai fazer alguma coisa. Se ele não for provocado, não vai fazer. É a mesma coisa, gente. Nós estamos sendo provocados porque tem que pagar um aluguel alto, mas a gente vai fazer o quê? Vai impressionar o turista como? Uma sequência? Uma vez eu fiz uma discussão dessa, você está entendendo? Mas Bamba, tem condições de você provocar somente com a sequência, com o jogo, você pode provocar. Não. Então você não vai fazer a cobracia, você não vai fazer movimentações, porque eu vou provar a você, por A mais B, que vou botar o turista que nunca viu capoeira em 2 rodas de capoeira. Ou em 3 rodas de capoeira diferentes. Vou botar uma para fazer a bola, uma de regional e uma de capoeira livre, capoeira. Pronto. Onde você vai ver salto, você vai ver a cobracia, você vai ver. E o turista que nunca viu capoeira, 50, e não viu nada, ele vai dizer a você que ele vai preferir vir para aquela roda de lá todo santo dia e trazer todo o personagem para a última roda. E você fica sem pagar suas contas, sem pagar seu aluguel, sem você pagar nada. Cada grupo de capoeira na sua época, você estabeleceu o seu parâmetro para ele, você chamar o aluno, para que ele pudesse pagar o aluguel da mensalidade. O mestre Pimba, ele foi um dos grandes mestres de capoeira, está entendendo? Deu aula a muitas pessoas importantes do nosso estado. E tinha mensalidade para ser paga. Está entendendo? Se não tem o dinheiro, como é que o mestre vai sobreviver? Entendeu? E a história que a gente sabe muito bem, todos vocês sabem, contada por discípulos de mestre Pimba, os alunos que aprenderam com a gente, era que quando tinha aluno, o mestre Pimba estava ministrando as aulas, porque não tinha necessidade de ele trabalhar com carpintaria, com outras coisas. À medida que os alunos iam desaparecendo, ele ia ficar como para sobreviver. Ele tinha que trabalhar, você está entendendo? Aí você sabe muito bem que tem lá na história dos livros que contam que o que? Ou carpintaria, ou no saco de alinhagem, no carro do povo, pegando as coisas para ganhar o estivador, né? E outras coisas mais para ganhar o dinheiro, para ganhar o recurso. E lá a quantidade de alunos foi encerrada. Né? E aqui, onde vocês estão, na época que o mestre Pimba estava dando aula, nessa casa, isso aqui ó, era um centro de prostituição e criminalidade. A sociedade baiana já não estava mais aqui no Pelourinho. A sociedade baiana já estava, sabe aonde? No Campo Grande, no Campo da Pólvora, na Barra, na Pituba, em Itapuã. Todas as pessoas tinham se afastado desse centro histórico. Só ficou o centro histórico porque maconheiro, prostituta, ladrão, lanceiro, tudo que é a base ruim da cidade ficou aqui. Você viu um casarão grande nesse centro histórico aqui de Salvador, um casarão com, vamos dizer, 30 quartos, que naquela época quem morava aqui eram os ricos, né? Todo o centro histórico do mundo, quando começou o centro da cidade, só quem morava no centro eram os ricos, os milionários. Está entendendo? Os 30 quartos, então, passou desses 30 quartos a ficar quem? O
o carregador de papel, o carregador de saco, o vendedor de pastel, o vendedor de cafezinho, os ambulantes, as pessoas que vinham do interior, que vinham para a capital para ganhar um dinheiro. Vai morar onde? Em Itapuã, na Barra, na Pituba, no Campo da Pólvora, onde só tinha as pessoas ricas morando, eles iam para o centro, onde estavam os preços mais baratos para morar. Aí você viu um quarto pequeno, de 9 metros quadrados, um quarto, você via lá dentro morando 12 pessoas em um quarto. Entendendo? Aí você multiplica isso, 12, um casarão com um primeiro andar com 30 quartos, o segundo andar com 40, o terceiro com 80, e vai subindo, vai multiplicando de gente que mora só nesse prédio. Aí fora cachorro, né? Todo mundo mora cachorro, galinha, Então era essa área daqui naquela área, nesse tempo, você está entendendo? Que foi justamente no final de tudo isso, aonde eu vim entrar e aprender capoeira. Quando eu cheguei aqui, o mestre Bimba já era falecido, quem estava aqui foi o mestre Bermeiro ministrando os cursos. E eu estava vindo aprender numa área completamente de marginalidade, onde a sociedade baiana não queria estar jamais, nem querer botar o pé. Entendeu? E sem apoio, sem absolutamente nada. E pagando o aluguel à igreja. Está entendendo? Porque desde o tempo do mestre Bimba, aqui, esse imóvel nunca foi de mestre Bimba, sempre pertenceu à Igreja Católica de Salvador. A Ordem Terceira de São Domingo de Gusmão. Está entendendo? Então é assim, é a sobrevivência de todos os mestres de capoeira. Como você vai sobreviver dentro de um processo desse? O mestre Bimba, ele teve que se desdobrar para manter, não é, a sua estrutura e com capoeira. Depois foi justamente que ele recebe aquela carta, né, do Oswaldo, para ir para Goiânia, para ministrar os cursos de capoeira, para ele sair um pouco dessa, vamos dizer, essa privacidade que ele estava passando aqui em Salvador por não ter aluno e a quantidade de alunos ser muito pouca. E aí, praticamente no anonimato, né, pobre e sem alunos para estar ministrando os cursos. E aí é que vem a história que também vocês conhecem, né, que os discípulos do mestre Bimba falam sobre as consequências dessas viagens que aconteceram. E eu tenho minha opinião sobre isso daí, né, alguns mestres do capoeira sabem mas eu quero que todos eles reflitam, tá entendendo? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua convicção sobre a história. E lá na frente a gente tem que deixar passar e tentar sobreviver com as coisas que aconteceram. E quem vai sobreviver nisso daí vai ser os capoeiristas. E a capoeira a gente vai passar. E é assim mais ou menos. Mas essa modificação que teve, que o senhor conheceu a capoeira regional naquela época, para hoje, isso foi bom ou isso foi ruim? Só explosão demais? Porque, né, a gente vê que mudou bastante. Né? Porque antigamente, se tocasse um birimbau e 2 bandeiras, um jogo em cima, rosto fechado, sorriso, nada. Né? E o jogo mais duro. Né? O que eu quero dizer a você é o seguinte: se a gente for colocar hoje, assim, quem é que faz regional pura? Eu acho que hoje, para a gente fazer regional pura, a gente tem que pegar todo mundo que aprendeu com o mestre Bimba, botar dentro de uma casa, sentar, ver época por época, catalogar essas épocas de cada um, que o mestre Bimba fez de uma época, que fez de outra, tentar colocar esses mestres tudo dentro de uma casa, tá entendendo? Dar trabalho para cada um, não é? Porque não adianta você botar todo mundo dentro de uma casa e não ter trabalho, sentar recebendo qualquer coisa. Então o governo é que teria que fazer isso. Como isso vai acontecer nunca, tá entendendo? Então cada um vai ter a sua posição sobre a capoeira regional. Se a minha primeira sequência não tem rolê e a do outro mestre tem rolê, você vai dizer o quê? Mas o meu mestre que me ensinou sem rolê. O outro mestre que ensinou a ele, ensinou com rolê. E você vai dizer o quê? Se saiu da mesma linhagem, saiu da mesma impressão digital, né? Por isso que eu fiz essa camisa no evento. Saiu da mesma impressão digital.
você diz o quê? Ah, eu aprendi essa sequência na década de 50. O outro fala, ah, eu aprendi essa sequência na década de 40. Ah, eu aprendi essa sequência na década de 60. Já não foi assim não, já foi aqui desse jeito. Quem está certo? Quem está certo? Você vai dizer que um mestre que treinou com o mestre Bimba na década de 40, que fez daquele jeito lá, e você que treinou na década de 60, 20 anos após, você vai dizer que a dele está errada? Você vai ter coragem de dizer que a dele está errada? Ele também treinou com o mesmo mestre. Você está me entendendo? É que nem para cada um que você passa uma informação, até chegar no final, já não é a mesma. Cada um vai fazer uma interpretação diferente. Você está me entendendo? Então, o que a gente tem que colocar é o seguinte: o que eu digo para todo mundo é uma coisa simples, simples. Simples. Se você consegue entrar na casa de todo mundo, é a melhor coisa que você pode fazer para você, que você vai aprender de tudo. Você vai ser capoeira. Entendeu? Agora lá na frente, se você decidir adotar alguém como seu padrinho, aí você decidiu, uma decisão pessoal. Você entendeu? Você decidiu adotar alguém como seu padrinho. Mas você tem livre arbítrio de você visitar e entrar em qualquer academia de qualquer um desses mestres que treinaram com o mestre Guinho. Entendeu? Acho que esse é a respeito desse aparelhamento. O que o senhor acha? Veja só, qualquer grupo de capoeira que resolva se identificar com o mestre de capoeira antigo, isso é salutar para a capoeira, gente. É salutar. É importante para ambas as partes e para um processo de capoeira em geral. Entendeu? Não é? Imagine aqui, vamos voltar ao passado. Se o mestre Pastinha fosse um cara que recebesse um apadrinhamento importante da nossa cidade, dos governadores, dos ministros, todo mundo que colocasse ele lá em cima no patamar, dando a ele a oportunidade para ele ministrar curso de capoeira nas escolas, isso no passado. Imagine, hoje, onde nós estaríamos hoje? E o que a gente vê fora, né? O pessoal vem de fora, faz os estudos, faz os mestrados, e serve de objeto, né? Tem toda a oportunidade para vir, para estudar, para ficar. Eles trocam a informação cultural e enriquecimento. Infelizmente, nós não temos essa oportunidade, né? Do governo patrocinar, ou até a troca de informação, que é uma cultura assim vasta, que eu fico assim, infelizmente, morrem muitos mestres. Sem nada, né? Sem nada, e esse mestre tem uma cultura assim, importantíssima e não é repassada. E se só vê lá fora, quem vem é quem estuda, faz pesquisa e vê a valorização dessa cultura tão rica. Agora mesmo, aqui nós temos um aluno, né? Vocês jogaram com ele ontem, né? Um escuro, meio fortezinho, né? Ele é dos Estados Unidos, está aqui aprendendo capoeira, já tem 3 meses. Não levantou a perna para nada. Ele veio dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, para pesquisar a influência da capoeira na cultura afrodescendente e a perspectiva de visão dessas pessoas para o futuro. O cara veio pesquisar isso aqui. O governo americano pagando para ele avião, hotel, alimentação e uma grana todo mês quando ele terminar a monografia. E quando ele terminar essa monografia, ele vai apresentar essa monografia nos Estados Unidos e vai deixar uma cópia lá nos Estados Unidos em português e em inglês e a outra nos lugares aonde ele fez as pesquisas, no caso aqui, em outros grupos de capoeira. É onde que o nosso Estado vai fazer uma coisa dessa com um mestre de capoeira, não é? E assim, a capoeira é tão rica, né? Para cada cultura local, como ela abre as portas, como há essa troca, a filosofia, a arte, né?
que ainda tem coisas que sincretizou, que a gente fica muito na invisibilidade aqui, que a gente vê. Eu mesmo estava vendo um texto que falava assim sobre a linguagem verbal e não verbal. E quanto é rico não verbal, quanto a gente joga a capoeira, né? Aí de alguns alunos aqui que foram para fora, e disse que o país lá é super assim, fechado, mas na hora da capoeira é uma linguagem, há um texto assim, sem precisar falar muito, um compreende o olhar, é o jogar da perna, as expressões, há uma troca, há um texto muito bonito, muito rico, que a gente fica encantado. Mas infelizmente o governo não valoriza isso. Tem que ter alguém de fora que vê, se encanta, e a gente vai perdendo, os mestres não são valorizados, vão levando essa cultura rica, né? E a gente vai perdendo. O que eu acho é assim, os grupos, né, de capoeira, seja ele qual for, é importante que a gente dê a oportunidade a todas as pessoas que estão presentes. Entendendo? Hoje em dia, se você ficar sempre na cabeça, na ponta, só você fala, não vai funcionar. É evidente que as outras pessoas vão sair, né? Está entendendo? Então, isso não faz parte do processo de capoeira democrático perante a uma comunidade, a um grupo de capoeira. A gente tem que entender que, às vezes, a gente pode estar indo por um caminho, mas que, às vezes, a gente recebe uma orientação, até mesmo de um aluno, de alguma pessoa. Você pode ter sua estrutura e sua visão mudada de capoeira através disso daí, vai ser muito bom para você. Bom, mais ou menos assim que eu acho da capoeira, né? Se eu agradei ou não, não sei. Eu falei a respeito do apadrinhamento da seguinte forma assim, mestre. Como o mestre falou, se o mestre Martinha na época, né, tivesse uma coisa do Estado para explantir a ela fosse apadrinhada para o seu método, aí ele deu a respeito do capoeirista assim, por exemplo, eu saio de um grupo, né, de certo grupo, aí o camarada que nem me conhece, nem sabe a minha cultura, nem nada, aí eu chego lá para ele para me apadrinhar assim, não tenho meus conhecimentos. Aí às vezes tem um questionamento sobre isso, né? Mas a gente não, por mais que a gente tente coibir isso daí, não vai ser possível. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Por mais que a gente diga assim, porra, aquele cara não tem autoconhecimento, está indo para lá, não vai ser possível. Porque como a capoeira ainda não tem, vamos dizer assim, sei lá, uma parte da profissionalização, da ética, é muita coisa envolvendo, né? Eu sou da seguinte forma: o cara não está se dando bem comigo e ele quer desenvolver o trabalho dele com uma outra pessoa, vai, irmão, vá lá, siga seu trabalho. Talvez até isso lá na frente ele pode até buscar outros conhecimentos, outras vivências, mas a própria cabeça dele depois vai parar no tempo, vai voltar, vai dizer assim, pô, mas lá também foi a minha história, lá também foi a minha origem, meu passado, eu fui, tudo bem, já vi o que é e tal, não estou vendo que tem muita coisa entre diferença de lá com o de cá, você está entendendo? E nessa relação você tem que chegar, se essa pessoa teve capacidade de chegar até o senhor, mestre, dizer assim, pô, mestre, eu quero conversar com o senhor, estou saindo do seu trabalho, né, não queria que o senhor se zangasse, né, eu estou indo para tal lugar, assim, tá entendendo? E, sei lá, eu vou estar lá, mas se o senhor permitir, a gente pode sentar, conversar ou não. Isso é um diálogo que não existe hoje no processo, você está entendendo? O cara saiu mesmo, vai-se embora, e lá na frente ele vai bater a cabeça, bate, se dá bem, não se dá e tal. E é a vida, mas não vai ter como aquele outro mestre de capoeira lá bloquear e dizer assim, não, aqui você não entra, porque eu conheço outro mestre lá, meu amigo, tem uma estrutura muito boa comigo e essa amizade lá eu não posso perder. Não tem como. Infelizmente, saiu e bola para frente vai continuar e vamos seguir nosso processo. Mesmo que a origem dele não tenha o mesmo fundamento do outro cara ou não, ele está buscando. Ele está mergulhando, ele está mergulhando, tentando mergulhar em outros conhecimentos, em outras coisas, para ele lá na frente tentar formar o que ele acha que vai ser melhor para o trabalho dele.
Não tem como, não. Tem. Pode ser assim, por exemplo. Vamos lá, mais uma outra hipótese, né? Tem o senhor, tem o seu irmão, tem o seu primo, né? E tem seu tio. Aí vocês têm 4 grupos de capoeira muito fortes numa determinada região. Aí um aluno seu resolve querer sair e disse que vai lá para seu primo. O seu aluno que está saindo, ele tem 3.400 alunos. Ele está saindo, tem 3.400 alunos. Você está entendendo? É uma renda muito boa para qualquer mestre de capoeira. Entendeu? Aí ele resolve ir para um desses aí. Aí o que poderá ser, no caso, para o senhor sentir uma traição ou alguma coisa, se algum deles aí, que é seu parente de sangue próximo, aceitar. Aí como é que vai ficar você ir lá na casa do cara lá e tá o cara lá com esse pessoal? Seu coração vai matar. Entendeu? Seu coração não vai aguentar. Agora, na casa de uma outra pessoa que seja uma outra estrutura de trabalho, não tem problema. Mas, como essa irmandade, o processo da capoeira é um pouco complicado, para se acontecer, vai ter que abrir. Entendeu? Vai ter que abrir. Tem que abrir mesmo, não tem pra onde correr. E não fica desacarinhado, não, a vida continua. É mais ou menos assim, certo, galera? Então eu tentei fazer o máximo que eu posso aí para vocês, entendeu? E bote sempre na cabeça que fechou uma porta, abriu 10 ao mesmo tempo. Fechou uma, abriu 10. Saiu um grupo do seu trabalho, vai a drena na frente. E é assim o processo da capoeira vai continuar. Respeitar todo mundo, que é o básico, que é o mais importante na capoeira. Né? Se tiver de falar mal de alguém, ou de algum grupo, ou de alguma coisa, chega ali na parede no canto, fala. É só você mesmo ouvir. E se alguém perguntar, pode ser seu inimigo. E aí, cadê fulano? Não, fulano está lá também, está tudo na paz, beleza? Ou no máximo pode ser, não, eu não me comunico com essa pessoa, não. Sempre nessa filosofia que você fala. Eu vivo bem até. Tanto na minha vida na capoeira como fora da capoeira. Isso, imagine você. O padrão de vida ficou sempre nesse daí. Imagine você que às vezes no trabalho que você está trabalhando, né? Você está aqui sentado na mesa, o seu trairão está aqui no outro lado assim, rapaz. Aí No trabalho. E você não pode fazer nada, a não ser que você estude mais e faça outro concurso. Pra sair dali. É isso. Boa, Valeu, galera. Valeu. Deixa eu botar a mão bem na hora.